Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Oi, gente, tudo bem? Vamos chamando o pessoal, mandando o aviãozinho, a live pelo aviãozinho para chegar para mais pessoas? Me ajuda aí. Oi, Cássia, tudo bom, querida? Andréia, tem duas. André chegou aqui, tudo bem, André? André Marcante, Andréia Krajeski. Tem bastante gente entrando aqui. Boa noite, pessoal. Oi, Mi, tudo bem, querida? Thalita, tudo bom, amor? E aí, pessoal? Me ajuda a mandar live para o pessoal? Essa live vai ser boa, hein? Live com tema inédito aqui no meu Instagram, com a doutora Gabriela Furlim. Vou esperar o pessoal entrar aqui para a gente iniciar. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Esse assunto muito me interessa. Para mim também, Thalita. Ai, gente, vocês sempre estão comigo, viu? Adoro, obrigada. Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Mi. Até a Mi, diretamente do Canadá. Olha, gente, meu público tá muito internacional aqui. A Milene do Canadá, a Cássia lá do. Até esqueci o nome da sua cidade, Cássia, da Escócia, né? Do seu país, a Escócia, mas esqueci a cidade. A Thalita dos Estados Unidos. Gente, tô muito internacional. Lembra pra mim aí onde você tá morando, Cássia? Você mudou, eu esqueci. Gente, deixa eu então iniciar aqui, introduzir o assunto, para a gente começar a conversar, que a doutora Gabi já chegou aqui. E eu sei que ela vai arrasar aqui, porque ela é como eu já falei para ela, uma metralhadora, né? De informação. Oi, Karina, tudo bom, querida? Gente, vamos lá então. Vou apresentar. A doutora Gabriela Furlim é médica radiologista, especialista em radiologia abdominal. Ela atua com a abordagem clínica low carb e ela tem formação pela SB Academy, que é a saúde baseada em evidências, também no programa Diabetes à Solução, é membro do Atletas Low Carb e atualmente ela está realizando mais uma formação pela Nutrition Network, que é The Noakes Foundation. Então, essa mulher é uma fera, vai trazer aqui pra gente muita informação bacana. E o tema da nossa live, eu sei que é de grande interesse de vocês, meu interesse também, que é PE Diet, que é relação proteína-energia. Nós vamos aprender aqui, nós vamos mostrar como que essa abordagem atua de uma forma muito eficaz para emagrecimento, para restauração da saúde também, e ela se ajusta super bem em várias estratégias, a low carb, cetogênica, carnívora, enfim, diversas estratégias, ela consegue se ajustar super bem, tá? E a gente vai comentar aqui também sobre como aplicar o protocolo proteína energia e a estratégia da proteína energia na prática, tá bom? Vou chamar aqui a doutora Gabi para a gente iniciar então. Enviado. Oh. Oi, Oi, tudo você tudo bom? bem? Tudo certinho. Ai, que bom. Seja bem-vinda, é um prazer te receber aqui. O que eu fiz aqui? Eu coloquei um negócio Colocou aqui um na minha tela, filtro, Bel. saiu.
Coloquei uma letra. Tudo bem com você? Tudo certo. Prazer te receber, viu? Seja bem-vinda. Prazer é todo meu estar aqui contigo. Então, vamos lá. A gente tem bastante assunto para conversar hoje, né? Esse tema que eu falei, gente, a gente estava lá nos bastidores pensando no que a gente iria conversar. E a gente chegou nesse consenso que, poxa, por que não falar sobre proteína e energia, que é um tema que interessa para todo mundo, né? E tenho certeza que o pessoal aqui vai ficar super feliz de ouvir você. Então vamos lá. Quer falar um pouquinho mais a respeito? Eu dei fiz uma leve apresentação, como que você chegou aqui nesse universo da saúde baseada em evidências, da low carb. Se você quiser contar um pouquinho para nós, acho que o pessoal vai gostar de saber. Tá bem. Seguinte, eu me formei em medicina em 2012, né? E fiz uma pós-graduação logo depois da formatura em medicina de saúde e comunidade e trabalhei no SUS durante um tempinho com isso. E depois fiz a residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem, que são 3 anos, né, de residência nesses exames de imagem, né, raio-x, ultrassonografia, tomografia, ressonância. E depois dessa residência médica em radiologia, eu ainda fiz mais 2 anos de subespecialização em imagem de abdômen e oncológica, né? Que é o que eu mais faço hoje, a parte da barriga, né? Esses exames de imagem da barriga, e na parte do PET-CT, que é o oncológico, o corpo inteiro, daí. E o meu contato com a low carb aconteceu recentemente, Beto. Foi em 2019. Em 2019 eu acabei atingindo sobrepeso depois dessa minha subespecialização. Eu estava trabalhando bastante e tal, tinha me descuidado da minha saúde nesse momento. E tava mal, assim, com o meu corpo, com o meu peso, e acabei me matriculando na academia. Quando eu entrei na academia, eu ganhei a avaliação física da academia por ter entrado. E ali, nesse momento, o professor me falou que eu estava com sobrepeso. E aquilo para mim foi muito chocante, porque eu sempre fui magricela, né? Foi muito impactante para mim, né? De repente, receber um diagnóstico de sobrepeso. E quando eu contei isso para os meus colegas no trabalho, eles me indicaram conhecer o trabalho do Dr. Souto, começar a ouvir o Dr. Souto, que eu até então não conhecia. O Dr. Souto trabalha no mesmo hospital que eu trabalho, né? Então, conhecendo o trabalho dele, eu acabei entrando nesse mundo da low carb, acabei revertendo essa questão do meu sobrepeso e estudando a questão do benefício da low carb com relação às doenças metabólicas, né? Que os meus pais tinham diabetes, pressão alta, dislipidemia, então foi muito além desse controle do peso, né? Foi realmente para a saúde da minha família. E aí eu entrei num mundo que eu não saí mais, né, Beata? Eu comecei a estudar, me apaixonei e cada vez fui indo mais fundo, esgotei todas as fontes gratuitas de informação, que são muitas. O pessoal compartilha muita coisa gratuita aqui, dá para aprender muita coisa de maneira gratuita, quem tiver interesse de ir atrás. Mas chegou um ponto que eu já tinha Com esgotado certeza. isso. Chegou um ponto que eu tinha esgotado isso e eu tive que começar a fazer cursos realmente para ir mais fundo, né? E aí que eu entrei no curso do Dr. José Neto, da SBE, e no curso Diabetes e Solução, do Dr. Souto e do Bomeni, e agora no Nutrition Network, né, que é a maior referência mundial nesse assunto, né, com o professor Noakes. Olha só. Que bacana. Então você trabalha lá no mesmo hospital que o Dr. Souto e não o conhecia. Exato, não Que conhecia. interessante. Agora você está lá pertinho dele, que show, Exato. né? É um privilégio, né? E muito bacana, muito bacana. Bom, a gente quer falar um pouquinho aqui sobre o nosso tema, que eu sei que é um tema que vai acabar dando bastante assunto, né? Vamos então introduzir. A gente combinou aqui de falar como que foi a origem, né, da relação proteína-energia, de onde que ela surgiu e como que a gente aplica. Então tem bastante coisa para a gente conversar, né? Sim. Se você quiser começar, então. O que é a relação proteína-energia, então? Da onde que ela veio? É uma estratégia nutricional que a gente usa e ela tem origem na ecologia nutricional. O que é a ecologia nutricional? É a ciência que estuda o que a gente tem disponível para comer versus o que a gente precisa comer. Né? Como assim? Pensa nos animais em geral, tá? Pensa no leão, numa zebra, sei lá, numa girafa, qualquer bicho. Todos os animais, eles, ao longo dos anos, ao longo das últimas décadas, é interessante como eles mantiveram a sua composição corporal semelhante, né? Eles não mudaram, né? Por que nós, humanos, os mais inteligentes dos animais,
Por que que a gente tá ficando cada vez mais gordo? Que coisa louca, né? Quando a gente pensa, nós, os mais inteligentes, por que que eles, os bichos, sabem quando parar de comer no seu habitat natural? Não aquele cachorro que a gente leva para Hum. dentro de casa e dá ração e engorda e torna ele diabético, né? Mas o bicho no seu habitat natural sabe quanto comer e não engorda. E tá igual a como estava há 40, 50 anos atrás. E nós estamos ficando cada vez com mais sobrepeso, cada vez com mais obesidade, cada vez mais diabéticos. As crianças estão ficando assim, né? O nosso público pediátrico está ficando assim. Por que que aconteceu isso com a gente? Uhum. Por que que a gente não sabe quando parar de comer? Por que que a gente sente fome demais? Por que que a gente come demais o tempo inteiro? E isso tem tudo a ver com a relação proteína-energia que a gente vai falar hoje, né? Nós fomos a única espécie entre todos os animais que modificou a composição da sua dieta. Todos os outros animais permanecem comendo as mesmas coisas, as mesmas comidas que sempre comeram na sua história evolutiva. Mas nós, Homo sapiens, modificamos a composição da nossa dieta, diluindo a proteína na nossa alimentação. Foi isso que a gente fez. A gente diluiu a proteína e modificou completamente o padrão da nossa alimentação. A gente pode comer 3 coisas: proteína, carboidrato e gordura. São os 3 macronutrientes que a gente tem na nutrição, tá? O que que são, rapidamente, esses 3 macronutrientes? Proteína é a nossa nutrição. Proteína é sinônimo de nutrição. A gente não pode ficar sem. São os aminoácidos, são os nossos tijolinhos que constroem tudo que a gente tem, tá? O nosso cabelo é proteína, nossa pele é proteína, os nossos hormônios são proteína, unha, tudo em nós é feito de proteína. A gente é majoritariamente água, mas tirando a água, a gente é majoritariamente proteína. Nós somos feitos desses tijolinhos que são as proteínas, a nossa nutrição. Depois disso, a gente tem as gorduras. A gente tem algumas gorduras essenciais, como o ômega 3 e o ômega 6, que a gente precisa consumir, senão não tem vida, não tem saúde sem elas. A gente precisa consumir elas porque a gente não consegue produzir elas sozinho. O nosso cérebro é majoritariamente feito de gordura. O nosso colesterol é feito de gordura e não existe vida sem colesterol. Tem gente que acha que colesterol é ruim, mas se você abrir o site da OMS e ver a curva de mortalidade versus colesterol total, você vai ver que é uma curva em U. Ter o colesterol alto demais é ruim, mas ter o colesterol baixo demais também é péssimo, especialmente para doenças infecto-contagiosas, né? E lembrando todo mundo que nós estamos passando por uma pandemia de uma doença infecto-contagiosa. Então é péssimo para nossa imunidade ter o colesterol baixo demais, tá? Nossa imunidade depende de gorduras. Os nossos hormônios dependem de gordura para sua produção. Por exemplo, hormônios sexuais, testosterona, a gente não produz eles sem gordura. Existem vitaminas que dependem das gorduras para sua produção e para o seu transporte. Vitaminas lipossolúveis, a K, E, B, A. Vitaminas que a gente não tem sem gordura na dieta. Então, gordura e proteína são coisas que a gente precisa comer, senão a gente não tem saúde. E existem os carboidratos. O que são os carboidratos? Açúcares, glicose, frutose e galactose. Não são essenciais na nossa dieta. A gente não precisa comer obrigatoriamente os carboidratos, tá? Glicose é essencial no nosso organismo, porém, o nosso fígado pode produzir toda a glicose que a gente precisa e mais um pouco, através da gliconeogênese. Ele pega proteínas, pega gorduras e transforma em glicose. Então, desses 3 macronutrientes, proteína, gordura e carboidrato, o único que não é obrigatório termos na nossa dieta, que não é essencial, é o carboidrato, tá? Isso é fato, não é questão de opinião. E a gente come para 2 coisas, Beta. A gente come para se nutrir e a gente come para ter energia. Então agora a gente vai entrar na questão do proteína e energia, tá? A nutrição, nós já falamos que vem das proteínas. Então quando a gente procura se nutrir, a gente come algo que tenha proteína. E energia, a gente tira isso ou de gordura ou de carboidrato. É muito difícil para o nosso corpo tirar energia de proteína, é muito trabalhoso para ele. Ele só vai fazer isso em último caso. A gente tira energia de gordura e de carboidrato, tá? E hoje a gente sabe que toda espécie tem um alvo proteico diário. Então a gente busca isso através da fome. E é por isso que os bichos comem aquilo que eles foram adaptados a comer no seu ambiente natural. E eles comem, eles chegam no seu alvo proteico diário e eles param de comer. A gente sente fome até atingir o nosso alvo proteico diário. Então a gente fica saciado quando atinge o alvo proteico diário. A gente para de comer naturalmente. E já foram feitos estudos mostrando isso. Estudos em animais, em ratinhos, mas também estudos em humanos. Vários estudos foram feitos mostrando isso. Então, colocando numa tabela, que é a maneira mais fácil de ver.
Aqui no eixo Ela trouxe um vertical, gráfico, gente. isso aqui não tem como entender proteína e energia sem olhar para esse gráfico. Uhum, Então a gente olha maravilha. proteína no eixo vertical, que é a nossa nutrição, e carboidrato e Uhum, gordura, que é a energia, no eixo horizontal, tá? Aqui é calorias uhum, e aqui é nutrição, tá? Aqui é carboidrato e gordura, a soma dos dois juntos. E aqui é proteína, tá? Se uhum. a gente tivesse um alimento perfeito na natureza, uma ração humana perfeita, a gente comeria essa ração e atingiria o nosso alvo proteico e o nosso alvo de calorias ao mesmo tempo e comeria só isso e estaria tudo bem, teria saúde, não engordaria e nem emagreceria, tá? Mas não existe esse Uhum. alimento perfeito. O que que acontece? A gente come um pedaço de carne e depois come um arroz. Depois a gente come outro pedaço de carne, depois a gente come, sei lá, um biscoito. Depois a gente come um ovo e assim a gente vai comendo alimentos mais ricos em proteína ou mais ricos em calorias, tá? Até atingir o nosso Uhum. alvo proteico diário. Quando a gente atinge isso aqui, a gente para de comer porque a gente fica saciado. Os animais não modificaram a alimentação deles, então eles chegam assim, eles podem ter uma variabilidade um pouco para cima, um pouco para baixo, sazonais, etc. Mas de maneira geral, eles respeitam essa relação proteína-energia que a espécie deles evoluiu. Só que o que aconteceu com o ser humano? Aí a gente precisa lembrar da história evolutiva do Homo sapiens um pouco. O Homo Uhum. sapiens tem aproximadamente 250 mil anos, tá? A primeira Uhum. revolução agrícola aconteceu há cerca de 10 mil anos. E a revolução industrial aconteceu há cerca de 200 anos. É muito difícil a gente imaginar essas grandezas tão grandes assim, né? Então, a gente costuma fazer, para explicar de maneira mais simples e todo mundo entender, fazer uma regrinha de 13 e transformar toda essa história do Homo sapiens em um ano, tá? Quando a gente Uhum. bota esses 250 Adoro mil isso. anos em um ano, em um calendário de janeiro a dezembro, essa é toda a história da nossa espécie como Homo sapiens. A revolução agrícola aconteceu nas últimas 2 semanas de dezembro. Aqui surgiu os grãos, o arroz, o feijão. Até então não tinha. O que que a gente comia até então? No ano inteiro, até chegar na segunda metade de dezembro, a gente caçava, Uhum. caçava, comia carne, entendeu? Comia outros bichos. A gente coletava frutas que eventualmente apareciam no caminho, mas eram frutas da estação e do local, porque não tinha o mercadinho da esquina trazendo a fruta do mundo inteiro, de todas as estações, não existia isso, né? Era a fruta da estação e do local, aquela que tinha disponível. Então era mais difícil ter a fruta. E era caça, né? Uhum. Caçadores e coletores. E aí surgiu a agricultura com os grãos, que, aliás, nós somos orientados hoje a basear nossa alimentação em grãos, naquilo que, olha a história da nossa espécie, gente, naquilo que surgiu nas 2 últimas semanas do nosso ano. E a Revolução Terrível. Industrial? Terrível, Beto. Mas pior, vai ficar pior, porque a Revolução Industrial, cara, a Revolução Industrial aconteceu na tarde do dia 31 de dezembro. Dá um zoom aqui no Gente, essa negócio. mulher é um espetáculo. Olha o que ela fez pra gente. Na tarde do Um dia gráfico 31 de desse. dezembro surgiu a Revolução Industrial. E daí, com a Revolução Industrial, surgiram os alimentos ultraprocessados, que tá todo mundo cheio ali nas suas estantes em casa e que a maioria comeu hoje algum deles. Por que eu tô dizendo tudo isso, gente? Pois é. Porque o que que a gente fez com a nossa relação proteína-energia, com a Revolução Agrícola? Nós derrubamos a nossa relação proteína-energia. A gente começou a comer mais grãos. Então, o que que aconteceu? Deixa eu tentar chegar perto aqui para explicar. A gente comia e atingia o nosso alvo proteico aqui e tinha esse aporte calórico. Mas quando a gente começou a comer mais grãos, diluiu a proteína, caiu a nossa relação proteína-energia, a gente atingiu o aporte calórico diário necessário antes de atingir o nosso aporte proteico diário necessário. E aí, o que que Uhum. acontece quando a gente faz isso, Beta? A gente continua comendo, porque a gente continua com Continua fome. comendo. E a gente continua Uhum. comendo até atingir o alvo proteico diário. Só que o que que acontece quando a gente faz isso com a diluição da relação proteína-energia? A gente come mais calorias.
E esse excesso de Uhum. calorias aqui, a gente armazena em forma de gordura. Armazena e Armazena. engorda. E a Revolução Industrial? A Revolução Industrial derrubou a relação proteína-energia. Derrubou ainda mais. Destruiu. E aí foi um aporte calórico excessivo enorme que a gente fez, porque a Revolução Industrial trouxe alimentos ultraprocessados que são riquíssimos em carboidrato e gordura ao mesmo tempo e pobres em proteína. Uma Não bomba. existe na natureza um alimento que seja ao mesmo tempo rico em carboidrato e gordura ao mesmo tempo. Não existe. O único alimento que é rico em gordura e rico em carboidrato e pobre em proteína é o leite materno. E veja como esse ser se multiplica de tamanho rapidamente, né? Porque essa é a ideia. Sim, A ideia ele tem é que ele faça. ele tem um propósito de ser assim, né? Ele tem que fazer uma hipercalórica porque ele tem que ganhar peso, ele está num momento de crescimento. Mas nós, adultos, não temos que fazer isso. E não existe na natureza nenhum outro alimento que seja rico em gordura e proteína ao mesmo tempo. Ou o alimento é rico em carboidratos, ou ele é rico em gordura. Ele não é as duas coisas ao mesmo tempo. Quem criou alimentos que são ricos em carboidrato e gordura ao mesmo tempo foi o homem, com a Revolução Industrial. Aos 35 do segundo tempo, na tarde do dia 31 de dezembro. E a boa parte das pessoas estão baseando a sua alimentação nisso aí. E aí não tem milagre, gente. Não tem milagre. Se você quiser bloquear o aporte calórico aqui, você vai morrer de fome e vai ficar desnutrido. Porque lembra, a proteína é a nutrição. Você sente fome até atingir o alvo proteico. Esses estudos aqui foi muito interessante. Um dos primeiros que foi feito em ratinhos. Eles botaram os ratinhos em gaiolas e daí separaram diferentes rações com diferentes quantidades de proteína, proporção de proteína. E deixaram essas rações livres para os bichos comer quanto eles queriam. E aquela ração que era concentrada em proteína, o bichinho parava de comer antes e emagrecia. Mas aquela outra gaiola que tinha uma ração diluída em proteína, com muito mais carboidrato e gordura, esse ratinho comia sem parar e engordava, porque ele não atingia o aporte proteico diário. E é muito fácil você enxergar isso nessa tabelinha. Quanto mais você levanta a sua curva da relação proteína-energia, antes você para de comer. E quanto mais você derruba, mais você come calorias, porque o que limita a tua ingesta diária não é a quantidade de calorias, é a quantidade de proteína. E aqui que está a regra na relação proteína-energia e o ouro que é isso aqui. Quando a gente aprende a manipular... O pulo do gato, né? É o pulo do gato, gente. Isso aqui é fundamental. Nós fomos a única espécie que fez essa diluição proteica. E a gente, teoricamente, era para ser os mais inteligentes, né, Beta? Que loucura que a gente fez. E aí disso veio, né, essa pandemia de obesidade, sobrepeso, diabetes, enfim, né? Na verdade, eu acho que a questão toda é que o homem foi criando cada vez mais os alimentos hiperpalatáveis e a gente se vicia nesses alimentos, né? E aí fica difícil parar de comer, uma pela questão da relação da proteína e energia e outra pela hiperpalatabilidade desses alimentos, né? Muito bem então isso lembrado. te estimula a comer cada vez mais, né? Tem todo aquele monte de aditivos que o alimento foi criado com o propósito de te fazer comer mais, os industrializados, né? Exatamente. Afinal, eles estão ali para fazer você consumir. É impossível comer um só, né? E não é só propaganda, isso é uma verdade absoluta. E aí a gente começa a pensar um pouquinho aqui, né? Onde que a gente está querendo chegar com toda essa nossa apresentação, com a sua apresentação aqui, né? Qual que será a ideia? Exatamente. Olha só, essa figura do Ted Naiman, que é um dos médicos que mais fala nesse assunto, olha que fantástico, né? Ele falando da era paleolítica, né, que é nosso histórico no ano até a metade de dezembro, depois veio a Revolução Agrícola e derrubou um pouquinho a nossa relação proteína-energia aqui embaixo, né? E aí, quando veio a Revolução Industrial, acabou com a gente, né? Porque daí derrubou muito a relação proteína-energia e essa é a figura, né? Padrão. Basicamente, a gente come farinha, né? Farinha e a proteína extremamente diluída. E isso, cada vez mais, vai nos tornando obesos e doentes. Exatamente. Terrível. Gente, se alguém quiser te deixar dúvidas, como a gente não consegue acompanhar os comentários, coloca aqui na interrogação, por favor, tá? Eu esqueci de avisar isso no início da live, mas eu não consigo acompanhar todos os comentários. Caso alguém queira enviar alguma coisa. Mas então, a gente entendeu aqui, né, que
a culpa é do homem. O homem que deveria ser o mais inteligente, né, acabou fugindo ali da sua verdadeira natureza, da sua verdadeira biologia, da sua bioquímica, enfim, né, fisiologia. E a gente está indo para o lado contrário, cada vez mais consumindo alimentos ultraprocessados, com proteína diluída, nos tornando viciados, obesos e doentes. E agora, qual que é o caminho que a gente precisa fazer? Essa é a ideia aqui. O caminho para a gente tem que voltar, né? A gente tem que voltar para as nossas origens e voltar a nos alimentar como seres humanos. Criando, né, na verdade, voltando para tal do princípio da ecologia nutricional. Que tipo de alimento que a gente tem que consumir para resgatar essa nossa verdadeira... para voltar para a nossa natureza, para a gente ter o nosso organismo trabalhando favoravelmente, para os nossos hormônios voltarem a ficar equilibrados e para a gente passar a sentir menos fome, porque nessa nossa nova realidade, vocês observarem, a gente passa o dia inteiro beliscando, comendo, a gente sempre está com fome, a gente sempre está procurando um lanchinho para comer, e enfim, a nossa vida gira em torno da comida. E quando a gente realmente chega consegue virar entender essa ideia, esse pulo do gato aí da relação proteína e energia, gente, é a libertação. A gente se liberta. A gente entende onde que nós vamos ter que basear a nossa alimentação. E aí que a gente vai desenvolver um pouco mais aqui. Entrar no mérito. Quais são esses alimentos? Onde que a gente encontra esses alimentos? Sim. O que a gente tem que priorizar? Né? Eu não quero cortar o raciocínio aí da sua apresentação. Não, de forma alguma, essa sua sequência. De forma alguma. Eu acho que é importante assim, a gente lembrar que existe a nossa genética que predispõe a algumas doenças, mas como muitas pessoas gostam de fazer essa analogia, e eu gosto também dela, a genética é como um revólver engatilhado, mas quem dá o tiro é o estilo de vida, né? Então, o maior problema nosso hoje no mundo são as doenças crônicas que nós estamos falando, né? Que são baseadas não na sua história familiar, na sua genética, elas até podem ter esse fator de risco, mas elas são fundamentalmente de origem alimentar. Então, isso tem que ser um foco. Isso que a gente está falando de que alimentos comer, etc., tem que ser um foco para consertar esse maior problema hoje, que são as doenças crônicas, né? Obesidade e tal. Porque hoje as pessoas estão obesas e desnutridas. No passado, desnutrição era sinônimo de magreza. E a gente conseguiu fazer a coisa ficar tão louca que as pessoas ficam desnutridas, obesas. Por causa da derrubada. Louco. É um absurdo, né? Você vê assim, bebês gordinhos que ficam gordinhos por quê? Porque na mamadeira dele já vai ali amido puro, aquele monte de farinha. Ai, não, acha que o bebê que tá gordinho, ele tá saudável. A criança tem que estar gordinha para estar saudável. E começa daí. A gente já começa diluindo proteína desde pequenininho. Em vez da criança, a gente pegar e ter aquele hábito de dar uma coxinha de frango na mão da criança, vai, chupa, né, come aí, não tem dentinho ainda. Não, tem que ficar enfiando farinha na criança, tem que ficar tocando mingau, tem que ficar colocando farinha de arroz, aveia, cremogema, sei lá o quê. Isso é uma coisa bem recente, cada vez mais, né? Essa história aí de papinhas infantis surgiu muito recentemente, porque você vai falar com a sua avó, eles introduziam, depois do aleitamento materno, a introdução era com comida de verdade, e agora veio essa cultura dos potinhos, né? E se você for ler a formulação desses potinhos, dessas papinhas, dessas comidas de criança, que nem você falou, é maltodextrina e óleos de semente, né? É maltodextrina e óleo de soja, óleo de girassol, coisas que não existiam antes da Revolução Industrial, né? Então, realmente, foi uma derrubada também. Eles são super palatáveis também. A criança não quer outra coisa. Se você dá uma coisa docinha, né, que tem aquele sabor super atrativo, depois você vai querer oferecer um pratinho ali de carninha para a criança, ela vai rejeitar, não, ela vai querer a papinha docinha, né? Então a gente já começa errado ali na infância. Isso é uma loucura mesmo. E depois, quando a gente vai crescendo, né, que vai criando a nossa autonomia,
Aí tem fast food, aí tem os supermercados, tem os congelados e tudo mais. E quando você vai olhar para esses alimentos, eles são realmente muito pobres nutricionalmente. Sim, E aí você come, cada vez tem mais vontade de comer. E o que que a gente fala? Poxa, e aí, o que que eu faço? Exatamente. Como é que eu faço? Eu volto para o caminho inverso, né? Tenho que retomar. Exatamente. É isso aí. A nossa ideia é justamente fazer o contrário. É puxar para cima essa curva. Mais para cima do que o basal que era lá no início, quando a gente era saudável, porque a gente precisa recuperar, a gente precisa perder esse peso que a gente acumulou. Todo aquele superávit calórico que nós fizemos, nós precisamos fazer déficit calórico. De fato, é importante ter o déficit calórico para emagrecimento, tá? Mas existem duas maneiras de você fazer isso. Você pode focar no déficit calórico e não olhar a relação proteína-energia. E quando você fizer isso, provavelmente você vai parar de comer sem ter atingido o seu alvo proteico, vai ficar com fome. E no longo prazo isso vai te causar problemas, porque você vai ficar desnutrido. Porque aqui é a nutrição, né? Além de baixar o metabolismo basal, porque um déficit calórico forçado baixa muito o teu metabolismo basal. Quando tu voltar a comer aquilo que tu comia antes, tu vai engordar muito mais rápido. Isso te dispara um efeito sanfona, que várias pessoas conhecem bem. Agora, a nossa ideia é levantar essa relação proteína-energia acima do normal. É bater aqui no teu alvo proteico diário antes de atingir as tuas calorias diárias, para fazer esse déficit calórico sem perceber. Comer até a saciedade e fazer déficit calórico sem perceber. Isso é fantástico. Como é que tu vai fazer isso? Tu vai ter que focar em alimentos que apontam para cima. Quais são os alimentos que apontam para cima? São os alimentos que têm maior densidade nutricional. Tem maior quantidade de proteína numa menor quantidade de calorias. Mais densidade proteica. Quais são esses alimentos? Volta lá para trás do Homem das Cavernas. Eu vou deixar. Eu falo isso todo dia, eu vou deixar você falar hoje. Eu vou deixar você falar hoje porque eu bato nessa tecla todo dia. A gente não pode fugir da história da nossa evolução. A nossa espécie evoluiu por milhões de anos, assim, não só milhares de anos, porque antes do Homo sapiens tiveram outras espécies, né? Desde que a gente separou do macaco há cerca de 5 milhões de anos atrás, né? Foram várias espécies até chegar no Homo sapiens, e durante esses milhões de anos a gente foi comendo majoritariamente caça e coleta, tá? Não estou dizendo que a gente tem que se afastar totalmente dos industrializados, hoje a realidade é outra, eles são realmente, às vezes eles são práticos e tal, mas a base da nossa alimentação tem que ser de comida de verdade. O que é essa comida de verdade que a gente fala? São carnes de todos os tipos, Carne vermelha, carne de frango, carne de peixe, carne de porco, vísceras, entendeu? Tudo que é tipo de carne. Atum em lata, se você gostar. Carnes apontam para cima. Carnes são muito ricas em densidade nutricional. Elas têm não só proteínas. Quando a gente fala nessa relação proteína-energia, a gente não está falando só de aminoácidos, a gente está falando de vitaminas, a gente está falando de micronutrientes. Vitaminas, minerais, entendeu? Tem os aminoácidos, mas tem as vitaminas, os minerais, as gorduras essenciais. Então, tudo que apontar aqui para cima vai te representar nutrição, tá? Você não pode restringir essa coluna aqui. Você pode restringir essa coluna aqui se você estiver querendo emagrecer. Você deve restringir essa coluna aqui das calorias se você estiver querendo emagrecer. Mas você não pode restringir essa coluna aqui porque você vai perder saúde. Você vai perder nutrição. E nutrição você não pode ficar sem. Independente de qual for a sua ideologia. Quem aponta aqui para cima são carnes. Ovos apontam aqui para cima também. A gente vai ter, buscando o emagrecimento, a gente vai ter que aceitar uma relação proteína-energia de até 1. O que significa relação proteína-energia? É proteína sobre a soma de carboidratos e gorduras. Quando proteína tiver o mesmo valor de gramas que a soma de carboidrato e gordura, dali para cima, de 1 para cima, vai estar ok, vai estar favorável ao teu emagrecimento. Então, carnes, ovos e vegetais de baixo amido apontam aqui para cima. Os vegetais de baixo amido, eles não são ricos em proteína, mas eles são tão pobres em calorias e eles têm
vitaminas, minerais, que eles acabam tendo uma relação proteína-energia legal. Mas veja, como eles não têm proteínas, eles são um acompanhamento, eles não podem ser só a base, entendeu? Tem que ter alimento de origem animal ali. Se não tiver alimento de origem animal, você vai precisar suplementar. Obrigatoriamente você vai precisar suplementar. Não existe nutrição sem alimentos de origem animal. Ou você suplementa, comprando na farmácia. Um suplemento que substitua isso, porque sem isso você não consegue. Entendeu? Então, essa é isso que a gente quer. A gente quer puxar para cima. Quando a gente puxa para cima, o que acontece? Você vai comer carnes e ovos e vegetais de baixo amido e vai chegar um momento que você vai atingir o seu alvo proteico diário. E quando você atingir esse alvo proteico diário, você ainda não atingiu o valor de energia diária que você precisava. E você vai parar de comer. Vai parar de comer. E esse déficit calórico aqui, aonde que você vai buscar? Nos teus estoques de energia que você não estava conseguindo usar até então. Qual é o teu estoque de energia? A tua gordura. A tua gordura é o teu estoque de energia. E aí você vai começar a queimar o teu estoque de energia como energia, porque é isso, para isso que ele serve. Você estava armazenando ele para quando chegasse esse momento de escassez. Mas esse momento de escassez nunca chegava. Nunca chegava. Você sempre estava num superávit calórico. E quando você está em superávit calórico, você não deixa usar o seu estoque de energia. Para você ter que usar o seu estoque de energia, queimar o seu estoque de energia, queimar a sua gordura, você tem que estar nesse déficit calórico aqui. Mas para fazer esse déficit calórico, seja inteligente, use o protocolo proteína e energia, porque daí você garante a sua nutrição. Você vai ter um emagrecimento saudável, um emagrecimento bem nutrido usando esse protocolo. Entendeu? E veja, a gente não está falando só de cetogênica, de low carb. Esse é um protocolo que ele está acima de qualquer dieta, entendeu? Ele se adequa a qualquer dieta. Mas claro, quando você for fazer uma relação proteína-energia positiva, invariavelmente você vai acabar excluindo os carboidratos refinados, porque eles apontam tudo aqui para baixo. Você não tem como fazer uma relação proteína-energia comendo carboidratos refinados, entendeu? Porque eles puxam a tua curva para baixo. Então, invariavelmente, você vai tirar esses ultraprocessados, que você deve tirar se você está procurando emagrecimento, se você está procurando saúde, porque esses alimentos não te dão emagrecimento e saúde. Eu fico louca, Beta, quando eu vejo as pessoas postar um prato de massa, de macarrão ali, agora eu vou me nutrir. Mas, ser humano, aonde você eu vou vive? estufar a barriga, né? Vai se nutrir. Então, vale dizer que, assim, essa tal do ponteiro apontar para cima, olha como se torna muito mais fácil quando você faz uma alimentação baseada em comida de verdade. Você simplifica tanto a sua vida, porque naturalmente você já vai conseguir praticar o protocolo proteína e energia sem nem saber da existência dele, você já está praticando. Aí você vai basear sua alimentação o quê? Nas carnes primeiro, daí você vai complementar com vegetais e frutas, e lá no topinho da sua pirâmide alimentar você vai colocar os complementos, né? Que são algumas coisas que você compra no supermercado, um queijinho, a manteiga, a gordura que você usa para cozinhar, enfim, né? Ou um docinho que você come de vez em quando, esse tipo de coisa. Então é só você seguir uma pirâmide alimentar, né? Ali onde a base é carne, no meio vai ter vegetais de baixo amido e frutas, e em cima as suas os complementos, que são os alimentos mais energéticos. É muito. Então, assim, a gente acaba realmente na nossa rotina aqui de uma alimentação cetogênica, low carb, tendendo a fazer o protocolo, desde que a gente não abuse de receitas, desde que a gente não fique fazendo 1000 lanchinhos por dia, e que a gente tenha nas nossas refeições principais o foco, né, de comer até a saciedade, o máximo possível ali, colocar no nosso prato realmente uma porção bastante generosa de proteínas, não ficar com medo de comer carne, com medo de comer ovo, né, porque faz mal, aquele monte de mitos que a gente vem, que cerca tudo isso, né, a gente recebe um bombardeio de informações aí, principalmente da mídia, de que carne faz mal, de que ovo faz mal, e a gente fica com medo e fica colocando só um pouquinho de proteína no nosso prato, e aí a gente continua com fome. Então aqui, eu tô falando na prática como acontece. E aí se você coloca o seu prato mais, né, farto ali de proteína, você acaba praticando o protocolo proteína e energia aí sem nem saber, gente.
É Vocês vão comer impressionante, com Beta. menos, né? Você vai comer menos vezes ao dia, Aí as pessoas né? não Você vai entendem sentir mesmo menos que a gente fica fome. tantas horas sem comer, mas é porque elas não colocaram em prática isso. Estão comendo uma dieta Eu, hipoproteica. eu tenho que mentir quando eu vou no laboratório, eu confesso. Porque tem que ter um tempo máximo de jejum, né? Eu nunca falo, porque eu chego lá sempre com mais de 24 horas em jejum, sabe? Uhum. Aí eu falo, gente, se eu falar, eles não me deixam fazer exame. E aí, quando você fala, a pessoa fala, não, não é possível, você tá aí tranquila? Tô tranquila, eu não sinto fome. Eu sinto fome raramente, aquela fome do estômago roncar, assim. É a Por quê? diferença de Porque uma você pessoa tá que está bem nutrida. nutrido, Exatamente. você tá consumindo ali no seu contexto alimentar um aporte suficiente de nutrientes. Não é só proteína, como a gente falou. A carne não é só proteína. A carne é o alimento mais... A carne, quando a gente fala, é todos os tipos. Vísceras, carne de porco, de boi, peixes, ovos, enfim. Entra nesse pacotão aí. São os alimentos mais densos em nutrientes. E aí você consome isso, seu corpo recebe o que ele precisa e você para de comer. Você não tem mais necessidade de ficar fazendo café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, ceia, enfim. Você vai comer E uma refeição, duas no biodisponibilidade dia, também, né, Beta? biodisponibilidade, Tem outra exatamente. coisa, né? Tem Porque esse ponto, exatamente. esse ponto. Você pode procurar proteínas, por exemplo, feijão, tá? Feijão é muito mais Uhum, carboidrato do que proteína. Primeiro ponto, né? Feijão aponta para baixo sim. na relação proteína-energia. Uhum, Todos os grãos vão apontar para baixo, vão ter mais carboidratos do que proteína. Mas aquilo que ele tem de proteína não é 100% utilizável pelo nosso corpo. Porque a proteína de origem uhum, vegetal, ela não é tão biodisponível que nem a de origem animal. Assim como o ferro do feijão que é não M, né? O ferro do alimento de origem animal é muito mais biodisponível e tal. Então tem essa questão também, não é só a quantidade daquilo que está na tabela nutricional, é a biodisponibilidade desse uhum, alimento. E outra coisa que você falou, que é incrível sim. quando a gente aumenta um pouquinho a proteína, o quanto isso acaba com a nossa fome. Tem dados disso em pesquisa. Você aumenta 2% a relação de proteína na sua dieta, nos macronutrientes diários, proteína, gordura e carboidrato. Se você aumenta 2% a proteína, você reduz na casa de 15% a ingesta calórica. Então você mexe um pouquinho na proteína e você mexe um monte na energia, no consumo energético diário. Então isso é uma chave fenomenal para quem está precisando emagrecer. É só assim a questão. A maioria Uhum, das pessoas faz uma dieta muito hipoproteica. A maioria das pessoas está passando uhum, fome aí, comendo de 3 em 3 horas, porque não consegue ficar sem comer, porque está fazendo uma dieta hipoproteica, de nutrientes, está faltando nutriente nesse corpo, entendeu? Um corpo bem nutrido, que nem você falou, fica tranquilo. Poxa, às vezes a gente precisa de um jejum de 6 horas para fazer uma ultrassom de abdômen. O paciente chega lá morrendo de fome. Morrendo de fome. E passando mal, sai né? passando mal com Uhum, 6 horas de jejum, gente. correndo, Vê querendo que comer. nitidamente essa pessoa tá muito mal nutrida, né? Tá com uma dieta muito hipoproteica, porque 6 horas não é nada, né? E daí ele sai e ganha um Eu biscoito. era essa pessoa. Eu era É, essa todos pessoa que nós não éramos, conseguia né? fazer um jejum. Acho que sim, né? E acho que é importante a gente falar aqui também, porque muitas a gente falou da tal da continha, né? Da proteína ali no eixo vertical ali, e da energia aqui nesse eixo. A gente não precisa, até pode ficar tendo que fazer. Se você quiser fazer essa continha, você vai ter que usar um aplicativo, né? Se quiser fazer a continha. Mas quando você baseia mesmo a sua alimentação em comida de verdade, a sua preocupação com isso se acaba não tendo tanta importância você ficar colocando ali no aplicativo quanto que você comeu de carne, a não ser que você esteja num outro tipo de abordagem, numa outra estratégia em que você coma arroz, feijão, você coma ultraprocessados, aí você vai ter que ficar fazendo conta para bater os macronutrientes. Por isso que a gente sempre recomenda que a sua alimentação seja o mais próximo da nossa alimentação ancestral mesmo, onde antes do advento da agricultura, lá onde a gente ainda não consumia grãos, onde a gente não consumia farináceos, onde a gente não consumia alimentos ultraprocessados, porque aí você não tem que ficar contando, não precisa ficar colocando ali na ponta do lápis, entre aspas, né, no Fat Secret, enfim.
Ali você vai saber que a nossa meta de proteína, ela não é muito fácil de bater, né? Então Não a é gente tem nada que fácil. realmente priorizar. A gente tem que priorizar, colocar na base da alimentação a carne. E sem medo de comer carne. Coloca a carne no prato, coloca ovo, enfim. E não E tenha aí, medo mesmo, né, Beta? Porque essa pessoa não vai conseguir não tenha exagerar. medo. Você pode exagerar um Não, dia, quando não se exagere. anima num churrasco e tal, você pode exagerar um dia, mas você não consegue exagerar 2, 3 dias A seguidos na gente proteína. passar mal, se a gente tentar comer muita carne, você começa, meu Deus, estou passando mal. Não, não desce, não desce. Não Então a consegue. gente tem que realmente falar, coloca a carne no prato e come primeiro a carne, gente. Não fica se preocupando com firula, com, ai, vou fazer 1000 saladas, vou fazer. Não, foca na carne. Pronto, aí você já vai conseguir É, ficar um pouco mais próximo aí do seu target proteico. Eu acho maneira que deve até fácil. ter essa pergunta aqui, né? Maneira Eu acho que o pessoal fácil. deve estar super preocupado em perguntar aqui sobre target proteico e tudo mais, mas vamos falar por alto aí como que, só para a pessoa ter ideia de quanto que a gente precisa consumir de proteína no dia. É Olha, aquela continha que a gente faz de entre 2 gramas de proteína, não é de carne, é de proteína por quilo de peso. é, Mais ou menos entre 1,6 e 2 gramas, né? isso aí. Pensa Pelo quanto de menos um carne e que a gente tem que meio que eu consumir, já né? acharia pouco para mim. Para o meu objetivo já seria pouco, assim, mas arredondando 2 Uhum, gramas quilo dia. Só que esse quilo dia, sim. primeiro o que você falou, é grama de proteína, não é grama de carne. 100 gramas de carne, que é uma Uhum, palma da sua mão em grossura, em tamanho, 100 gramas de carne tem 20 gramas de proteína, 22. Depende da uhum, carne, claro que varia, vai variar de 20 a 25, mais ou menos, entendeu? Mas então, 100 uhum. gramas tem 20 gramas de proteína. Cada ovo tem 7 gramas de proteína, mais ou menos. E aí você vai ter que consumir, digamos, nós estamos fazendo um cálculo, isso é individualizado, né? Mas vai ter que ser pelo menos Sim. 1,5 grama quilo dia, né? Senão abaixo disso começa a ficar meio complicado, né? Pessoas renais Uhum, crônicos, a gente usa 1,2, tá? Gramas quilo dia. Mas a maioria das uhum, pessoas está abaixo disso. A maioria das pessoas está abaixo disso. uhum. Então tá, vai calcular lá para você, sei lá, vamos arredondar para 2 gramas quilo dia. Só que é do peso ideal. Se você está com sobrepeso, você reduz para o seu peso ideal, Exatamente. entendeu? Sei lá, tá com 100 Fazendo o quilos. exemplo aqui. O meu exemplo que eu já estou no peso alvo ali há anos, vai, 60 quilos vezes 2 gramas de proteína por dia. Eu tenho que consumir 120 gramas de proteína por dia. 120 gramas de proteína não são 120 gramas de carne, um bifinho de carne, né? Então, divide isso daí. Cada 100 gramas tem 25 gramas, vai, vamos arredondar. 25, cada Arredonda para 100 gramas de 20. carne tem 20 gramas de proteína. Daí daria Eu 600 tenho que gramas. consumir 600, eu tenho que consumir 600 gramas de carne por dia. Então, vocês acham que é fácil? Por isso que a gente fala, põe carne no prato, gente. Não tenha medo de comer carne. E aí você não precisa ficar fazendo continha no aplicativo, né? Prioriza a carne, come primeiro a proteína, aí se sobrou espaço, vai comer a saladinha, come os vegetais, porque na carne está toda a nutrição que a gente precisa, ela garante Divide os o prato, Beta. micronutrientes, né? Divide o prato. Assim, Uhum. metade do prato tu garante a tua É proteína. o que eu Metade do prato garante a proteína, pelo menos. Aí a outra metade, se faço. você fizer, se você tiver uma resistência insulínica e precisar fazer restrição mais acentuada de carboidratos, toda a outra metade pode ser de Uhum. vegetais de baixo amido. Agora, se você não tiver uma Uhum. resistência insulínica, se você for uma pessoa metabolicamente saudável, sem diabetes, sem insulina elevada de jejum e tal, sem problema de dislipidemia, triglicerídeos aumentado, etc., sem gota, sem nenhuma outra coisa de resistência insulínica, vamos dizer que, ok, Uhum. metade desse prato dessa pessoa saudável vai ser essa proteína, um quarto vai ficar para saladinha, para os vegetais de baixo amido, e o outro quarto essa pessoa pode botar o que ela quiser. Porque ela não vai Uhum. conseguir, nesse um quarto de prato, não é para botar uma torre, entendeu? De arroz ali nesse um quarto de prato, porque eu não duvido de, que meu pai de faria purê de isso. batata. Né? Não tô livre no meu quarto de prato. Eu vou botar aqui uns palitos para conseguir levar esse arroz numa torre. Não, não é assim, entendeu? Também não tem cada um que inventa cada coisa, mas se você conseguir reduzir a um quarto de prato para essa liberdade, você já vai estar super bem, porque pensa, o normal é a gente fazer o contrário. O normal é a gente botar nesses Exato. 3 quartos de prato todos aqueles grãos e batata Uhum. e arroz e doce, não sei o quê. Arroz, E feijão, no batata frita. quartinho,
Meu Deus, no quartinho final fica, Um fica bifinho, o assim. bifinho. Pelo amor de Deus, é muito pouca proteína. É muito pouca proteína. Não tem como essa pessoa não passar fome. Essa pessoa passa fome, ela não consegue fazer jejum de 6 horas, ela tem fome de 3 em 3 horas, ela tá com uma dieta hipoproteica, ela precisa aumentar por questão de saúde. Porque senão, ela vira esse serzinho aqui, ó. Esse serzinho aqui. Uhum, E ela não tem culpa disso. Ela não tem culpa disso, porque quem tá com uma alimentação aqui que aponta para baixo, gente, sente fome, sente fome, essa pessoa sente fome. E você vai ficando cada vez com mais fome, você vai ficando preso nesse corpo. Enquanto você não mudar a sua relação proteína-energia, você não consegue sair dessa. Não é sua uhum, culpa estar com mais fome, entendeu? É a constituição da tua alimentação. uhum. Então, assim, na prática, quando vocês olharem para os nossos pratos, a doutora Gabi sempre posta lá nos stories delas os pratos dela. Eu também posto bastante os meus. Doutora Regina Nogueira, Thalita, todo mundo que está aqui costuma postar os pratos. Gente, proteína e energia na prática é aquilo ali. Você tem um prato cheião, né? Bifão, frango e tal, com bastante proteína, e você completa, o restante é o complemento. Você tem que garantir primeiro a base alimentar. Depois, aí você não vai ter preocupação de ficar contando isso em aplicativo. A não ser que você não esteja seguindo uma estratégia low carb, cetogênica, né, carnívora, e queira introduzir outro tipo de alimento, aí sim vai ter que ter essa preocupação de ficar lá no aplicativo. Ah, Então, não, eu quero comer ultraprocessado, eu quero comer chocolate, eu quero comer brigadeiro. Aí a pessoa vai ter que contar. E esse não é a nossa proposta aqui, por isso que a gente nem comenta muito, né? A gente a quer nossa evitar ao proposta é máximo os liberdade. alimentos para liberdade. Eu acho que tem algumas perguntinhas aqui, deixa eu ver. Né? Só deixa eu falar mais uma coisa, Beta, antes de Ah, passar ali. Outra coisa aham. prática desse negócio de proteína e energia Ah, é legal. do teu objetivo. Isso aqui, todas essas figurinhas são do Ted Neyman, tá? O Ted Neyman é o cara que escreveu Uhum. esse livro aqui, que é fantástico, né? Tá no Instagram dele. Esse Quando livro que você eu quer, quero, que eu não tenho. esse livro é massa, né? Só que só tem em inglês, né? Mas ele é todo Aham. cheio de figurinhas. É, então, uhum. Você pode dividir os seus objetivos nessa relação proteína-energia. Quando você quer perder peso, você quer apontar para cima. Quando você está num período de manutenção de peso, você procura deixar a sua relação proteína-energia aqui no meio. Daí você começa a introduzir mais laticínios, por exemplo, entendeu? Isso. Ou se essa pessoa Uhum. não tiver resistência insulínica, introduzir tubérculos, raízes como batata, que são carboidratos que têm impacto glicêmico, mas se essa pessoa não tiver resistência insulínica, ela pode incluir esses bons carboidratos, né? Raízes, tubérculos, Uhum. frutas, né? Que estariam aqui mais para baixo, né? Que não facilitariam a tua perda de peso, mas se você está numa fase de manutenção de peso, elas cabem, né? Desde que não tenha resistência insulínica, Isso. né? E aqui para baixo, quando Uhum. você bota ultraprocessados, gorduras e tal, enfim, daí é ganho de peso mesmo, daí não tem o que fazer, é aquilo que a gente estava criticando, né? Mas você pode manipular a relação proteína-energia quando você pretende fazer a manutenção do seu peso, entendeu? Uhum. Bem legal. Deixa eu ver que tinha uma pergunta aqui que eu acho que até a gente já respondeu, da Suzana G. Fonseca. Qual o percentual mínimo de proteína? Essa a gente respondeu aqui. Na verdade, a gente faz isso em gramas, né? Que é aproximadamente entre 1,5 e 2 gramas de proteína por quilo de peso, mas o seu peso ideal, não o peso que a pessoa estiver com sobrepeso. Você tem que calcular em cima do seu peso ideal. Para saber Aí eu os dei o gramas de exemplo aqui, proteína. 60 quilos vezes 2 gramas de proteína por dia, a pessoa tem que consumir 120 gramas de proteína, que não é a mesma coisa de 120 gramas de carne, né? É bem mais fácil a Cada 100 gente gramas de falar em carne. gramas de proteína mesmo, né, Beta? Porque quando a gente fala num percentual Uhum. calórico, esse percentual calórico é muito variável. E quando você aumenta a tua relação Não, é proteína-energia, tu complicado. derruba o teu percentual calórico, então esse número fica muito variável. Falar no Eu não acho percentual de interessante calorias trabalhar em percentual. não é interessante Não, mesmo. não acho. É muito É confuso. interessante você pensar assim, o que a doutora Gabi falou aqui, metade do seu prato é proteína. Na hora que você, se você quiser ver isso assim, num gráfico, né, um gráfico lá de pizza, seu prato é metade proteína, o restante você completa ali com os vegetais de baixo amido. E aí você está fazendo um prato com uma boa relação de proteína e energia.
tá? Carnes e a proteína que a gente fala é proteína de origem animal, lembrando, né, gente? Carnes e Não é ovos, carnes e proteína ovos. vegetal. Isso. No protocolo proteína e energia, o que é melhor para emagrecer? A energia da gordura ou do carboidrato? Para emagrecer, nem gordura nem carboidrato. A gente tem que equilibrar, né? Tem aquela relação, tem que ser pegar a proteína que está aqui, a energia que está aqui, a divisão, você vai colocar a proteína em cima. Quantos gramas de proteína por o somatório do carboidrato e gordura embaixo, né? Você soma carboidrato e gordura. Aí você pega total de proteína, divide por carboidrato e gordura. Isso tem que estar dando pelo menos a divisão, Mas é né? bem interessante essa Proteína pergunta pela dele, energia. porque essa pergunta ela já entra numa outra esfera que a gente não entrou hoje na discussão aqui no protocolo proteína e energia, que é a teoria do carboidrato e insulina, né? Então, gordura e carboidrato, apesar de ambos contarem com o mesmo peso nessa equação, eles têm um efeito metabólico completamente diferente. Quando você come um alimento rico em gordura, por exemplo, sei lá, um bacon, por exemplo, um bacon, não aquela coisa ultraprocessada, assim, mas uma coisa mais colonial mesmo, versus um chocolate feito só de açúcar, quase não tem cacau ali no meio, o cacau é o último ingrediente ali, né? O primeiro é o açúcar. Eles podem ter a mesma quantidade de calorias e o mesmo peso nessa equação proteína-energia, mas o efeito metabólico desses dois alimentos são completamente diferentes. Totalmente. Porque um deles vai te dar mais saciedade, vai demorar mais para ser digerido, que é a gordura, que vai ser digerido mais no final do teu intestino delgado, e o outro é o carboidrato, que quando você coloca na boca, ele já começa a ser quebrado em açúcar desde a saliva, sem nenhum esforço, ele já eleva muito o teu açúcar no sangue, e quando tu eleva o teu açúcar no sangue, tu eleva a tua insulina, que é um hormônio que bloqueia a queima de gordura e faz o teu corpo armazenar gordura, porque a insulina elevada representa que você está com açúcar elevado no sangue, e o açúcar elevado tem que ser queimado em primeira instância porque ele é tóxico quando elevado. Então, a insulina bloqueia a sua queima de gordura e faz você ficar preso a queimar só açúcar como fonte de energia. E quando você quer emagrecer, você quer, obviamente, queimar gordura. A insulina bloqueia isso. Então, apesar dos dois terem o mesmo valor na equação, como a Beta falou, do protocolo proteína e energia, você não pode esquecer de outra teoria que tem que andar de mãos dadas, que é a questão do carboidrato e insulina. A insulina, além de vários outros efeitos, eu estou citando um efeito hormonal do consumo de carboidratos, mas a insulina bloqueia a queima de gordura. Então, se você tiver que escolher entre um dos dois para ser sua fonte de energia nessa manutenção de peso e tal, quem vai te favorecer essa questão metabólica realmente a gordura ganha, desde que gordura de fontes boas. Sem dúvida. Não é gordura Sem de óleo de dúvida, soja. Muito bem explicado. A gente não pode esquecer também da questão da insulina, gente. Não é só se fixar no protocolo proteína e energia, sem esquecer do efeito metabólico dos alimentos no nosso organismo, né? Senão a gente estaria contando calorias de novo, entrando numa dieta flexível, que não é o caso, né? A gente tem que sempre priorizar os alimentos que trazem um efeito metabólico mais favorável para o nosso organismo. Deixa eu ver aqui que tem mais perguntas. Ela está perguntando aqui, a Pri Gomes Personal, por que sobre o peso que ainda não chegamos? Ela está perguntando por que a gente calcula em cima do nosso peso ideal. Ela está dizendo que ainda faltam 9 quilos. Por que a gente calcula porque o teu organismo, o target ele deveria ser aquilo ali, entendeu? Esse peso em excesso é em gordura, não é o que tu precisa de nutrição. Tu não precisa de nutrição para alguém com 100 quilos se você deveria ser alguém com 80 quilos, entendeu? A nutrição que você precisa é daquela pessoa com 80. Esse sobrepeso é da gordura. Mas assim, não vai ter problema você visar mais altas proteínas, porque me acredite, você não vai conseguir alcançar. Não vai conseguir alcançar. Muito difícil. Eu sofro horrores. Eu também tenho esse alvo aí de pelo menos 120 gramas por dia. Às vezes eu tento chegar a 150. Eu não consigo, Beta. E eu adoro. A gente não aguenta. Não aguenta, tu não aguenta. Eu tenho que estar toda hora me controlando para conseguir comer pelo menos os 120. E eu não quero deixar de comer os 120 por dia. Eu preciso suplementar com whey porque eu não consigo.
Mas essa não é a ideia, Aí vem. tá? Essa não é a Uhum, ideia. Não é a ideia você comer feijão com arroz e empurrar para cima o teu gráfico suplementando whey. exato. Você vai estar fazendo errado. A relação proteína-energia, que nem a Beta falou, a ideia é você basear em comida de verdade. O whey é um ultraprocessado, ele pode te ajudar a chegar no teu aporte diário de proteína, mas ele é assim, é uma bengalinha para ser usado em último caso, É, entendeu? exato. É Especialmente uma se você busca bengala, falou muito emagrecimento. bem. Especialmente se a pessoa busca Aham. emagrecimento, ela tem que limpar a alimentação, comida de verdade. Eu sempre falo, não usar esse tipo de coisa como um alicerce. Ele é uma ferramenta, né? Uma ajudinha ali. Não é um seu Exato. alicerce da alimentação. É suplemento, é complemento, né? Vamos ver se tem mais perguntas aqui. Tem. Tem uma pessoa ali falando de platô ali, né? Que já perdeu bastante peso e tá no platô. Sabe que esse final de semana, Uhum. o meu pai é um caso desse. Ele perdeu bastante peso, só fazendo cetogênica, sem nenhum exercício físico. Recentemente ele começou com exercícios físicos e recentemente eu comecei a ser cri-cri com ele com nuts, né? Nuts é nozes, castanhas, amendoim e tal. Porque lá no início, para mim, o único problema era ele conseguir largar o arroz, largar o feijão, não sei o quê. Então, quando ele fez essa mudança para low carb, mesmo exagerando nas nozes, nos laticínios, ele conseguiu perder bastante peso. Mas agora ele chegou nesse platô. E agora ele tem que ter o foco nessa relação proteína-energia. E o que aconteceu nesse final de semana? Eu acordei, comi 4 ovos, né? Fiz um baita aporte proteico legal ali. Eu não estou visando emagrecimento, né? Mas fiz esse aporte proteico assim, já é automático para mim. Visar o meu aporte proteico a cada vez que eu Também. sento para comer, entendeu? Já é o basal, eu não penso mais, entendeu? É assim. E ele comeu 2 ovos, um monte de queijos, uns salames que tava lá, e começou a comer nozes. E começou a comer nozes falando, assim, nem prestando atenção no que tava fazendo. Entendeu? Mas, pai, olha, veja bem, você tá num platô que você não vai sair, porque você assim, não tá dando certo. Tu tá derrubando a tua relação proteína-energia com gorduras boas, ok. Mas a partir do momento que você chegou no seu platô, você precisa limitar essas gorduras boas, porque essas gorduras boas Uhum. estão empurrando para baixo a tua relação proteína-energia. E para sair do platô, você precisa levantar. Essa é a chave da saída do platô. A relação proteína-energia com Bem comida de legal. verdade. É, exatamente, é bem interessante porque a relação proteína-energia é como se fosse você pode usar para um ajuste fino quando a sua low carb não está mais funcionando, né? Quando você está consumindo ali muita castanha, é permitido você comer queijo, castanhas, né? Enfim, mas são alimentos muito energéticos e aí é interessante que você limite o consumo e dê mais prioridade nos alimentos que tenham mais proteínas, maior densidade nutricional, essa é a palavra, tá? Tem uma pergunta bem legal aqui que eu achei legal, que a gente comentou no início ali, a Gigi Fazio BR. Como ocorre na prática a diluição proteica? A diluição proteica acontece quando a gente consome alimentos ultraprocessados, né? Quando a É gente nada. não está consumindo os alimentos com grande densidade nutricional. Por quê? Os alimentos ultraprocessados, eles têm farinha, tem açúcar, tem óleo vegetal e o que eles menos têm é proteína na composição deles. E tanto que esses alimentos precisam até ser enriquecidos. Quando você olha na embalagem, está escrito lá, enriquecido com ferro, vitaminas e minerais. Por quê? Por Porque lei. ele tem uma densidade nutricional muito baixa. Basicamente, eles são farinha. Se você come um biscoito, o biscoito tem farinha. Você vai olhar lá na tabela dele de nutricional, não tem proteína, gente. Então, a diluição proteica é isso. É um alimento com baixa densidade nutricional, ele tem pouquíssima proteína em comparação com carboidrato, em comparação com gordura, em comparação com açúcar. Ele é muito pobre nutricionalmente, tanto que ele acaba tendo que ser enriquecido. E aí, isso basicamente acontece com os ultraprocessados, os alimentos que você compra que não são comida de verdade, né? Mas não se engane com essa palavra enriquecida, porque ele não é fonte de ferro nem nada, né? Eu Não. costumo fazer a seguinte comparação, Beta. A minha mãe costura, eu vou dar para ela de presente 5 agulhas, tá? Eu posso dar essas 5 agulhas numa caixinha, bem bonitinho, 5 agulhas para ela pegar, ou eu posso dar um palheiro enorme de 1 metro de altura com 5 agulhas enfiadas no meio desse palheiro. Né? A minha mãe vai ganhar 5 agulhas no palheiro ou na caixinha. Quando ela tiver que procurar essas agulhas, aonde que é melhor ela procurar, gente?
Ai, mas que comparação que tu tá fazendo, Gabriel? Não, gente, é exatamente isso. Se você tiver que procurar nutrição, proteína, ferro, minerais, nutrição em um alimento que é um balde de calorias, seja ela em forma de gordura ou de carboidrato, glicose, ela não é uma boa fonte de proteína. Não é inteligente você ir procurar 5 agulhas no meio daquele palheiro. Quando você está procurando agulha, você vai lá e pega na caixinha que te dá as 5 agulhas, entendeu? Se você for procurar proteína no arroz, por exemplo, cara, você vai ter que comer quilos de arroz para chegar nas proteínas que você tinha que chegar comendo 100 gramas de carne. Então, você vai ter que consumir um consumo calórico muito pequeno na carne para atingir essas proteínas. No arroz, para atingir aquelas proteínas, você vai ter que comer quilos de arroz. Isso vai dar um consumo calórico enorme e um balde de glicose para elevar a sua insulina. Então, seja inteligente na escolha dos seus alimentos. Por isso que a gente fala densidade nutricional. Quando você está visando nutrição, seja para manutenção de peso ou para perda de peso, você tem que visar em alimentos que sejam a caixinha de agulha sem estar escondida no palheiro. Uhum. Gente, lembrando também que essa relação proteína-energia não é só para quem está buscando emagrecimento. Ela é a base da nossa nutrição, né? A gente precisa focar sempre na nutrição. Então, é importante sempre que nós priorizemos os alimentos que trazem maior densidade nutricional, independente de você querer emagrecer ou não, porque é isso que vai fazer o nosso organismo trabalhar de uma forma harmônica, com os nossos hormônios trabalhando em equilíbrio. É isso que vai evitar que a gente adoeça, que a gente tenha uma imunidade, e a gente está num momento que a gente precisa estar realmente com a nossa saúde em dia. A gente sabe que no meio dessa pandemia aqui que a gente está vivendo, a síndrome metabólica, o diabetes, enfim, esse tipo de doenças crônicas o pessoal do grupo de risco está ali. Então é importante pensar não só em emagrecimento. Muitas vezes a gente vê que quando a gente recebe pessoas aqui no nosso Instagram, elas estão focando só em emagrecer. Não foca só nisso, foca na saúde, foca na nutrição em primeiro lugar. Tá? O prazer tem que estar associado à alimentação, tem que estar associado, mas coloca a nutrição em primeiro plano. E daí a sua vida, fica muito mais simples, tá? Vai passar essa vontade louca de comer até o reboco da parede, que a gente sabe, né? Quanto mais você come alimento processado, açúcar, farinha, mais vontade você tem de comer. Você vai adquirir uma liberdade maravilhosa, né? De comer. Vou sair, vou conseguir praticar um jejum espontâneo ali, não vou ficar desesperado para comer a todo momento, não vou viver em torno da comida. É libertador, é realmente libertador. Vale a pena investir nisso e fazer essa experiência de mudar essa questão de comer só pelo prazer. Começa a pensar um pouco mais na nutrição e na saúde, né? Exatamente. Acho que não temos mais perguntas. Eu não tinha noção disso, né? Mas acho que todos nós não tínhamos noção disso no início. Quando me oferecia um prato de massa, eu achava que aquilo ali era um alimento que fosse me dar nutrição igual a um outro alimento, que era carne, que era o ovo. Eu não tinha noção dos macronutrientes e dos micronutrientes nesse alimento, né? Hoje em dia, particularmente, eu prefiro ficar sem do que comer um prato de massa no meu dia a dia, porque isso vai me dar uma fome tremenda em 3 horas, né? Uma fome que eu não tenho se eu não comer isso. De vez em quando a gente abre uma exceção, a gente vê isso acontecendo. Por exemplo, se você vai, hoje eu vou abrir uma exceção, gente, no outro dia uma fome do além, daí você já acorda arrependido, assim, falando, nossa, pra que eu fui fazer isso? Como já tô toda desbalanceada, né? Agora. É difícil até no outro dia você conseguir pular o café da manhã no dia seguinte, que é uma coisa normal, já fica mais difícil. E que nem pessoal, falou, é libertador. Qual que é a sua mensagem final aqui para o pessoal, então, em relação à proteína e energia? Olha, pra gente fechar aqui. Eu acho que a gente precisa consertar nossa relação com os alimentos, né? Conseguir respeitar os alimentos que são realmente mais ricos nutricionalmente, respeitá-los e utilizá-los ao nosso favor, né? Acho que quando isso acontece, tudo muda a nossa visão, as nossas escolhas alimentares mudam, o nosso paladar acaba mudando. Quando a gente muda essa alimentação, muda o nosso paladar. Toda aquela fissura que você tinha por alimentos que eram lá embaixo nessa tabela do PE, isso passa, você começa a gostar e ter prazer nos alimentos que apontam para cima, isso vira assim como você estava numa espiral assim para baixo,
você muda o giro e acaba entrando num ciclo vicioso positivo. E é muito gostoso você ver isso acontecer. Gostoso de verdade. A gente não fala isso só da boca para fora mesmo. É libertador. É consertar a tua Eu relação falo, com os alimentos. a gente se empodera, né? Eu falo que a palavra é empoderamento. Você se sente tão no comando da sua vida Né? E faz todo e tão sentido livre. evolutivo. Sentido evolutivo, gente. Olha só. Foi só ali no final que a gente mudou isso, né? Não adianta a gente querer inventar coisa Ah, nova. Né? coloca esses seus gráficozinhos nos stories pra gente, ficaram tão lindinhos. Não, e pior, Eu Beto, que eu tive que adorei. desenhar eles ao contrário, porque essa câmera vira ao contrário, sabe, né? Ah, Eu comecei a escrever aqui, coloca lá. comecei a escrever, opa, tá ao contrário, né? Não vira para um lado, escreve ao Gente, contrário. essa mulher não existe. Essa mulher pensa em tudo. Coloca lá e me marca, que daí eu vou publicar para o pessoal que Tá assistiu bom. a live, eles vão adorar. Adorei, Sim. viu? Adorei mesmo. Gente, ó, doutora Gabi, segue aqui a setinha, tá vendo? Ó, clica aqui, siga o perfil dela. Ela tem um. Enfim, vocês viram, né? Essa mulher é uma máquina de conhecimento, trouxe uma apresentação linda aqui pra gente, com muita informação. E é isso. Priorizem seguir pessoas que te tragam conteúdos desse nível, que te tragam informação baseada em evidências, né? Que não seja algo que você só encontra na mídia e acredita sem questionar, tá bom? E priorizem a sua saúde. Muito obrigada, viu, pela sua presença, Valeu, adorei. Beto. E agradeço a todo mundo que assistiu aqui com a gente também, que ficou com a gente até o final. Valeu, pessoal. Abração, boa noite. Beijo. Beijos. Beijo, Boa noite. boa noite.